Muito bom dia para você que passa a acompanhar o Bom Dia Rio Grande. Porto Alegre tem 19 graus. Você vê imagens ao vivo deste amanhecer na capital gaúcha. O tempo é seco, poucas nuvens no céu. A expectativa é que a temperatura chegue aos 29 graus. Agora são 6 horas e 55 minutos. Tiago Mourão, temos convidado aí para falar de Libertadores Internacional hoje. Tem um desafio bem importante, né? Até vou aproveitar, Jesmar. Chega mais, Maurício Saraiva. Muito bom dia. Bom dia. É um jogaço hoje à noite, né? Jogo importante para o Internacional, vale a liderança do Grupo 4 da Libertadores. Mas antes da gente conversar, falar sobre os personagens dessa partida, quem é que pode decidir, vamos pegar as informações direto do Equador. O Inter que já está lá para o jogo de hoje contra o Emelec, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Chegou a Manta na noite de ontem, o Strongest que venceu a Universidade do Chile também na noite de ontem na Bolívia por 5-3, deixou esse jogo ainda mais importante, chegou a 6 pontos, essa é a mesma pontuação do Emelec, que está na liderança pelos critérios de desempate, e também do Internacional, que está em segundo. Então, o Inter precisa pontuar muito para conseguir essa liderança e também se afastar um pouquinho. Esse grupo está muito complicado para o Internacional. Fernando Becker acompanhou a chegada dos jogadores a Manta e traz as informações coloradas do Equador. O Internacional desembarcou em Manta às 8h50 da noite, horário do Brasil, 6h50, horário aqui do Equador. A viagem foi tranquila, mas na chegada houve uma pequena demora ao passar pela imigração, o que acabou cancelando o treino de reconhecimento do gramado do estádio Jokai. Com isso, os jogadores puderam jantar tranquilamente e depois foram descansar nos quartos e assistir a partida entre Strongest e Universidade do Chile pelo Grupo 4, o grupo do Internacional. O treino seria mais para reconhecimento do gramado, até porque a equipe está definida. E o técnico Diego Aguirre escala um time mais defensivo, com 3 zagueiros, 6 jogadores ali no meio-campo e apenas um atacante, o garoto Sachi. Após o jantar, o zagueiro Hernando concedeu entrevista coletiva e falou sobre a expectativa de enfrentar o Emelec aqui no Equador. A projeção é de fazer uma boa partida. A gente vai encontrar bastante dificuldade. É um time que deu trabalho para a nossa equipe lá no Brasil. Foi uma vitória apertada, uma vitória difícil. E está uma das equipes com 6 pontos, né? Então, é um jogo aí que pode decidir a primeira colocação do grupo. E a gente espera fazer uma boa marcação, fazer uma partida diferente do que a gente fez no primeiro jogo fora de casa. Bom, Maurício, um jogo esquisito ontem entre Strongest e Laú, 5-3, vitória do Strongest, e agora tem Emelec, Inter, Strongest, os 3 com 6 pontos, e ainda Universidade de Chile com 3. É um grupo que está muito disputado. Não se esperava isso logo do início, né, Maurício? Foi um jogo doido, porque o melhor resultado para o Internacional, claro que era um empate, né? Porque ninguém avançava com vitória, no critério de desempate, o número de vitórias atrasava todo mundo, mas ganharam os bolivianos, que era o segundo melhor resultado. O pior era o Chile ganhar. Laú agora, quando enfrentar o Internacional em abril, está desclassificada. O Inter vai lá e quem cumpre tabela é o time chileno. Então, nesse aspecto, o segundo melhor resultado acabou acontecendo. Agora, o melhor resultado para o Internacional hoje à noite, às 7h45, famosa 15-8, é a vitória contra o Emelec lá em Manta. O jogo não vai ser em Guayaquil. E o Internacional tem um reforço importante, que é o Arangues, voltando ao time. O melhor resultado é a vitória, obviamente, por causa dos 3 pontos, que colocam o Inter numa situação muito privilegiada. Mas da maneira como o Inter está desenhado em campo, vencer não é o principal objetivo. O principal objetivo é pontuar. Não tomar gol. Não tomar gol. O Inter está trancando a rua e o bairro, com a formação que colocou lá. Tem 3 zagueiros, tem 6 homens de meio campo e um homem na frente. Para esse esquema ficar menos monolito, monolito é bom. Monolito, meu Deus. Para ele não ficar tão defensivo assim, vai precisar que 2 jogadores funcionem do meio para frente. São esses aqui que a gente vai começar a apresentar agora. Arangues. Arangues é um jogador que na seleção chilena, o Thiago, joga em 3-5-2, 3-6-1. Ele na seleção chilena consegue ter uma presença ofensiva muito interessante que ele vai tentar repetir hoje pelo Internacional, fazendo o chamado corredor do lado direito. Se ele está voltando de uma lesão pubiana, a gente nunca sabe se é 100%, esse lance, por exemplo, não tem o D'Alessandro para dar esse passe maravilhoso, mas mostra o quanto ele sabe ser presente ofensivamente. Funciona mais quando ele é surpresa, não quando ele é um jogador previsível nessa função.
E o outro jogador que vai aparecer já depois de você ver e torcer que o Arangues volte a fazer um gol como esse? Vale destacar também essa questão do Arangues, que a gente nunca sabe se ele é volante, se ele é meia. Ele disse que gosta de jogar como volante, mas hoje vai jogar como joga na seleção chilena mais avançado. E o outro jogador é o Alex, que vai aparecer aqui pra gente, o Wendel vai botar aí. Esse jogador, por exemplo, o Arangues é volante, diz que é volante, mas é colocado na meia pelos treinadores. O Alex é jogador de armação. Mas no Internacional de 2008, com o Tite, campeão da Sul-Americana, ele foi o melhor jogador da competição, fazendo função parecida com essa aí, ó. Ele infiltra, ele inverte com o atacante e aparece na frente. E em 2008 o atacante também era o Nilmar. Hoje não tem Nilmar, né, Sérgio? O Nilmar está vindo uma lesão. Nem o Nilmar, nem da Alessandro. Como o próprio D'Alessandro. Então é fundamental que o Alex consiga cumprir essa função de aparecer na frente para não deixar o Sacha, que é o atacante do time, solitário. Porque dependendo do que o Internacional faça no campo, e esse é o grande desafio do dia ou da noite, dependendo de como o Inter se coloca em campo, chama demasiadamente o Emelec. E chamando o Emelec pode dar problema, porque o time equatoriano é muito bom. E são dois destaques importantíssimos, né, o D'Alessandro e o Nilmar, que decidiram aquele jogo aqui no Brasil. Voltam lá no Chile daqui a quase um mês. Exatamente. Maurício, você volta em breve aqui no Bom Dia Grande para te falar muito sobre futebol aqui. Agora, Maurício, ontem teve uma homenagem, um ídolo colorado sendo homenageado em Porto Alegre. A Câmara de Vereadores concedeu na noite de ontem o título de cidadão de Porto Alegre em memória ao ex-jogador, ao ex-capitão colorado Fernandão, morto em junho de 2014, depois daquele acidente de helicóptero em Goiás. No dia de hoje, o ídolo do Inter, capitão da conquista do Mundial de 2006, completaria 37 anos, e a sessão contou aí com a presença de dois ex-presidentes do Internacional, Fernando Carvalho e também o Giovanni Luigi. Fernanda Costa, viúva do ex-jogador, também acabou recebendo essas homenagens muito bonitas, muito merecidas essas homenagens ao Fernandão. O Grêmio não tem jogo no meio da semana, lembrando que a estreia na Copa do Brasil, a gente já falou, é lá no dia 1º de abril, então volta a jogar só no domingo contra o Lajadense. O Filipão aproveita para treinar o time, fazer alguns testes. Depois a gente está mostrando aí, ó, os lesionados, o Brian e o Christian Rodrigues, estão ali escondidinhos, não desceram para o campo, ficaram no vestiário fazendo tratamento. O técnico do Grêmio também não vai contar com o Marcelo Groi, que vai para a seleção brasileira, e também não vai ter o Felipe Bastos, que está suspenso. E olha, a lista de preocupações não para de crescer. O Rodolfo foi preservado do treino de ontem por sentir dores no joelho direito. Ele vai ser reavaliado no treino de hoje à tarde. E o Grêmio está com uma disputa bonita aí, né? Com a chegada de reforços, a concorrência no meio-campo está grande. O Luan agora fala sobre isso. É uma briga boa entre a gente ali. E isso dá uma dor de cabeça aí para o professor. E acho que com isso o Grêmio só tem a crescer. Com os reforços que chegaram, o time deu uma encorpada boa, a gente começou a vencer. E com isso, naturalmente, as coisas vão dando certo. Você não bateu mal o pênalti, mas a bola não entrou ali, bateu no poste. O que aconteceu? O que está faltando para você se firmar ali com tanto talento que tem? Bati com o meu treino, então eu estou tranquilo, só acabei errando ali um pouquinho, então, mas se precisar bater, eu vou bater de novo, tenho a confiança do professor, então estou tranquilo. O Grêmio voltando a campo só no fim de semana contra o Lajadense, mas a gente volta a destacar primeiros jogos na tela da RBS TV. Hoje, 4h45, tem Barcelona e Manchester City pela Liga dos Campeões. À noite, às 10h, tem Flamengo e Brasil pela Copa do Brasil. E a gente também fica ligado, por mais que não tenha transmissão, tem Inter e Emelec lá em Manta, no Equador. Amanhã, todos os detalhes aqui no Bom Dia Grande. Super quarta-feira de futebol. Super quarta-feira, muito futebol, pessoal. Vai se esbaldar hoje. Até amanhã, sabe? Até amanhã. Um acidente na zona norte da capital deixou 2 pessoas feridas essa madrugada. Foi na esquina das avenidas Sertório e Ceará. De acordo com a Brigada Militar, o carro cinza andava em alta velocidade na Avenida Sertório, passou o sinal vermelho e bateu no táxi. O carro ainda rodopiou e foi parar na fachada de uma loja. Segundo a Brigada Militar, o motorista do veículo tinha sinais de embriaguez. Ele e o taxista foram atendidos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital de Pronto-Socorro. O trânsito ficou lento na região. Em trânsito, a Júlia Perac está aqui de novo com a gente para atualizar as informações. Isso, Josmar. A gente vai agora mostrar diretas imagens do RBS Cop, porque a vida está complicada lá na região, na zona leste de Porto Alegre. Esse aí é o cruzamento da Protásio com a Saturnino de Brito e as sinaleiras, como vocês podem ver, estão em amarelo piscante. Agora os vizinhos já chegaram lá para orientar o trânsito, mas agora há pouco estava uma confusão, porque ninguém sabia quando podia passar ou não. A gente torce aí para que esse problema seja
seja resolvido, né? Porque nesse horário, sinaleira em amarelo piscante de Osmar, ninguém merece, né? Tá chovendo, né? Nem está chovendo. Pois é, imagina a complicação, já que a Protásio é uma avenida que recebe muitos carros, né? E esse cruzamento aí é muito importante também. Tá certo. O que mais a gente pode mostrar aí para o nosso... Bom, falando, né, em Protásio Alves, pessoal que vem de Viamão, qual será a alternativa melhor? Vamos ver no Waze, então, gente. A gente vai mostrar aqui, olha só, 0,40, devagar, quase parando. Agora melhorou um pouco que a gente mostrou, ó, 13 km por hora, e a lentidão segue ao longo de toda a Bento Gonçalves. E a gente tem, inclusive, lentidão nas ruas laterais, porque, claro, isso acaba refletindo. Outro cenário agora aí para vocês é a Protásio Alves que a gente mostrou agora há pouco, com as sinaleiras em amarelo piscante. A gente vê aí, ó, 10 km por hora. Praticamente parado. Né? Praticamente parado também, mas o trecho é um pouco menor, né, Josmar? Então, para o pessoal que está saindo de casa, agora está vindo de Viamão, acho que a Protásio Alves, arrisco a dizer, nesse momento, é a melhor alternativa para quem está vindo para Porto Alegre. Vamos... E agora a gente tem as câmeras. Vamos ver as câmeras, vamos ver como é que está a movimentação. Agora já começa a aumentar. Essa aí é a Assis Brasil com acessórios, zona norte de Porto Alegre. Retenção na sinaleira, mas a gente vê que o número de carros já é bem maior na rua. Bom, retenção normal, aí não tem congestionamento, mas já tem uma tranqueira ao longo da Assis Brasil. Vamos para outro ponto agora, BR-116, em Canoas, tráfego do avião, trânsito muito tranquilo, não temos também registro de lentidão nem de acidentes na BR-116 e nem nas outras rodovias, por enquanto. Vamos agora para Ipiranga com a Silva Só. Nesse momento, trânsito tranquilo em direção ao bairro, já quem vem em direção ao centro já começa a encontrar um pouquinho de lentidão em função da sinaleira, mas é um bom momento ainda para acessar a Avenida Ipiranga, Josmar. Tranquilo na Ipiranga. Vamos falar do tempo agora? Agora vamos para o tempo. Bom, a gente vai ter mais um dia de calorão e tempo seco aqui no estado. Em algumas cidades, o dia até amanhecer mais fresquinho, como em Caxias do Sul, onde fez 15 graus. O que garante, isso é a massa de ar seco bem forte, que predomina em todo o estado, gente. Por isso a gente vê, ó, pode ter até algumas nuvens, mas tá tudo clarinho, não tem problema nenhum. Vamos ver como é que ficam as temperaturas hoje? Olha, as máximas vão subir. 29 graus em Rio Grande, 30 em Pelotas, 31 lá na fronteira oeste, e vai ser assim. Se você sair de casa, estava com friozinho, leva um casaco, viu? Porque o calorão vai predominar à tarde. Bom, a gente tem um alerta para a umidade relativa do ar, que vai estar baixa novamente hoje, principalmente na campanha e na fronteira oeste. O que indica a umidade é esses índices violetas, digamos assim. Quanto mais clarinho, mais baixa é a umidade. A gente vê aqui, ó, fronteira oeste, campanha, vai estar entre 30% e 40%. E nesse pontinho aqui, ó, na divisa com Santa Catarina, 20%. Então, se você for sair, beba muita água e evite atividades físicas ao ar livre. Vamos ver como é que está começando essa quarta-feira na capital? Em Porto Alegre faz 19 graus e a máxima vai subir, vai chegar aos 29. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do tempo e do trânsito. Obrigado, Gil. Uma agência de recursos humanos de Porto Alegre tem vagas para vendas internas de empréstimos consignados, atendente de restaurante, auxiliar de garçom e estágio para auxiliar administrativo. Os salários variam de R$ 650 a R$ 869. É preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo e experiência. Para a vaga de estágio, é necessário estar cursando graduação ou curso técnico de administração. São oferecidos plano de saúde, vale transporte e vale refeição. Interessados podem entregar o currículo na rua Açores, número 57, sala 604. Mais informações no telefone 3407-8972, código 51. Atenção para a hora, são 7h09 e a emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está superlotada mais uma vez. São 135 pacientes para apenas 41 leitos. Por isso, estão sendo atendidos apenas casos de risco extremo. A orientação é que a população procure outros centros de saúde. Essa frequente superlotação de emergência de clínicas só deve ser amenizada no segundo semestre de 2017, quando deve ficar pronta a obra que vai triplicar o espaço do setor.